Eu leio na versão revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, mas em qualquer uma é a mesma coisa. Pequenas variações que não alteram nada. Salmo 46, que nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se fosse poesia, era boa para os coaches insuflarem na mente dos indivíduos positividade. Mas não é poesia, é fato e é verdade. E quem quiser saber, experimente, se entregue, se abandone pela fé, pratique, confie e terá certeza absoluta de que nós não estamos poetizando acerca de Deus. Portanto, já que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações de todas as naturezas, em razão disso, por causa disso, o que? Não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. Isso é um salmo adequadíssimo para esse momento ecoapocalíptico que a gente está vivendo no planeta Terra, esse início de ecoapocalipse. Não é nem o meio da gravidez, não é nem o início das dores de parto, é apenas o começo da gravidez desse ecoapocalipse planetário. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Eu, por exemplo, vejo a Terra em crescente estado de transtorno. A Terra como planeta, a Terra como mundo, sociedade, civilização, construção humana e habitação de todas as criaturas e vegetações, nesse ambiente único e singular no qual nós fomos colocados, e ela está em estado de transtorno, de angústias, como diz Paulo em Romanos 8, geme. A terra geme. Eu teria evidências, inclusive, de naturezas variadas científicas para mostrar a você como a terra está, de fato, gemendo e sofrendo alterações em várias das suas regularidades de bilhões de anos acontecendo do mesmo jeito. Nós, com a nossa presença, estamos conseguindo produzir suaves, porém importantes e perigosas alterações no ciclo do planeta. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, essas montanhas que saem do mar, e quando você sabe o que tem abaixo delas, elas botam aqueles picos para fora, mas o que tem lá embaixo são quilômetros e quilômetros de abismo. E o que o Salmo está dizendo é, ainda que esses montes que saem dos oceanos se abalem, estremeçam no coração dos mares, mostrando que no abismo existe algo profundamente inquieto em relação ao equilíbrio terráqueo, sismológico. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, que nem começaram ainda, é só o iniciozinho que a gente está assistindo, é só o soprinho que vem por aí, é para todos nós nos prepararmos, porque já não tem mais reversão. Passou da hora há muito tempo, o pessoal brincou disso. E eu venho dizendo desde a Eco 92, quando disseram
que o que está acontecendo agora só aconteceria daqui a 200 anos. Está tudo gravado o que eu falei lá, para 1 milhão de pessoas da Cinelândia. Citando Oséias 4, de 1 a 4, dizendo não, nós não temos 200 anos. Se eu fosse conservador como vocês, eu diria que seriam uns 120, mas a minha consciência não permitiria, porque não será. Se eu fosse ainda conservador, como vocês tentam ser, porque estão sendo patrocinados por uma quantidade enorme de multinacionais que pagam para não haver alarme e eles não mudarem o ciclo das coisas, eu lhes diria que nós não temos nem 80 anos. Aí, 10 anos depois, teve uma outra convenção mundial e eles baixaram de 200 anos para 120. Eu falei, não, eu tinha dito 80, agora eu já puxei para 60, não tem nem 60. Aí eles puxaram de volta para 80, 10 anos depois. Eu falei, não, agora, gente, os meus netos vão ver, vai bater na nossa cara, eu vou estar vivo. Não temos esse tempo. E, recentemente, a conclusão que se chegou é que, assim como acelerou, não por adição nem por multiplicação, mas uma multiplicação com crescimento exponencial, a desconstrução, a desconexão no mundo inteiro, o processo de reversão é de adição lenta e não se reverte de natureza exponencial em nosso favor de modo algum, de modo que a aceleração não encontrará uma desaceleração em equivalência exponencial favoravelmente a nós. Portanto, passou da hora. E todo mundo só quer sair bem na foto. Discutem, 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 mas continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. E essa semana alguém me perguntou num podcast, a que o senhor compara essa situação? Eu falei, é como um ser humano, dono, pai de família, que tem uma casa bonita, que pega galões de gasolina e sai jogando em volta da casa, depois esparrama nas paredes por fora, depois entra e joga em todas as paredes, em todos os móveis, enquanto a família dorme no segundo andar da casa, e ele vai jogando nas escadarias, joga em todos os quartos, em todas as cortinas, joga o fogo e se deita para dormir ao lado da esposa e dos filhos, achando que tudo vai acabar bem. A nossa idiotice é mais ou menos equivalente a essa ação suicida e patética que a gente vê. E aí aparece um Elon Musk dizendo, não, vamos 5 milhões de nós para Marte, 200 graus de calor, cheiro de ovo podre, enxofre, é um próprio inferno lá, para você viver numa bolha. E ninguém quer fazer nada para reverter o processo do mundo. Aqui ele ganha todo o dinheiro que ele pode para tentar levar 5 milhões de idiotados para serem servos dele em Marte. E ainda tem gente que acha que isso é uma alternativa. É trágico. Mas são os dias. E tem gente que não quer nem pensar por causa do medo. E o que o Salmo diz é ainda que as águas tumultuem e espumejem, como Jesus disse em Lucas, em Mateus, que um dos sintomas da gravidez ecoapocalíptica planetária seria o fato de que os níveis das águas iriam subir incontrolavelmente na Terra
e que os homens desmaiariam de terror pelos gemidos, pelos grunhidos, pelos sons estranhos dos mares, pelas invasões, pelo desaparecimento das ilhas dos povos e dos litorais. Os homens desmaiariam de terror com o pânico das coisas que estavam sobrevindo ao mundo, mas nós só estamos fazendo um ensaio da calamidade. Mas ela, do jeito que está, é inevitável. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Contrariamente a isso, todavia, para quem crê e para quem diz o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na tribulação, para esses há um rio de paz no coração, cujas águas alegram a cidade de Deus, que não está em Jerusalém, que não está em Meca, nem em Medina, nem no Vaticano, nem em lugar nenhum de guerra, tormento, ódio, maldade, malícia. Não, essa casa habita o meu coração, esse rio me atravessa todo dia, e na serenidade dele eu vivo e refresco a minha alma para enfrentar o calor das tormentas exteriores. Sim, aqui dentro de mim e de você está o único santuário verdadeiro das moradas do Altíssimo. Porque foi Ele quem disse que os céus dos céus não podem contê-lo, que Ele não habita em casinhas feitas por mãos humanas, que a gente chama de casa de Deus, que o único lugar que Ele cabe como eterno é na eternidade que Ele colocou no coração humano, e Ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Esse é o lugar que Paulo chama de santuário do Deus vivo. Está aqui. É aqui que tem um rio que pode me atravessar, que pode me pacificar, que pode me refrescar. Aquele mesmo do Salmo 23, de águas de descanso e de refrigério para a alma. Não é um lugar fora, é um lugar dentro. Tem que ser em mim e em você, ou não será em lugar nenhum na exterioridade. E aí o verso 5 diz: Deus está no meio dela, Emanuel, habitando o meu ser, me garantindo que Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, me livra da tribulação. Ele está em mim, Ele é Emanuel, Ele é Deus comigo, Ele é Deus conosco, Ele é Deus me habitando, desde sempre, e eu não serei abalado. Me perguntaram outro dia, num programa de TV, em algum lugar que eu já nem me lembro onde, escuta, se você tivesse que ficar para o fim das coisas, o que você faria se avisassem para você que era a última hora, o último dia, o último momento? Eu falei, eu ia ficar num lugar bem posicionado, com os olhos bem abertos. Aí a pessoa falou, mas para quê? Eu falei, se é o último momento da existência na Terra, eu quero ver com os meus olhos bem abertos. E fique chocada, sem nenhum medo. Porque é um negócio que faz bum, explode tudo, e eu entro numa glória que excede a todo entendimento. A morte já morreu por mim, eu não tenho medo nem de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, porque o Evangelho tem esse poder de realizar isso em você, se você quiser. Se você não quiser ser só religiosozinho, mas se você quiser que a raiz da eternidade
se plante dentro de você, você se torna uma pessoa assim. Isso não é leitura de livro, está escrito na realidade do meu peito, do meu ser, todo dia. Eu sei que é e não é fanfarrice, é fato da fé. Sem medo mesmo. Há um rio e há um descanso. O Senhor está aqui, no meio disso tudo. Eu não serei abalado. E Ele me ajuda antes do dia começar. Anteontem Ele já está dizendo, não se preocupa com amanhã, com depois, nem com coisa nenhuma. Basta cada dia o seu próprio mal. Quanto a você, caminhe nessa certeza, abraçado por esse refúgio. E aí ele prossegue dizendo, bramam nações, como a gente as vê bramindo, de ódio para lá e para cá. Esse ano, essa semana, as Nações Unidas foram um espetáculo dantesco de ódio, de loucos, de todos os tipos. Reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando a fala dele vem, e a gente ainda não tem a menor ideia do poder dissolvente dessa voz de Deus, mas que ela vem, ela virá. O Senhor está conosco. Isso devia acabar com toda a história. O Senhor está conosco. Você pode repetir isso sem ser um jargão, mas uma convicção? O Senhor está conosco. Mais uma vez, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repita, o Deus... Eu gosto quando diz o Deus de Jacó, porque Jacó significa o enganador, o suplantador, aquele cara relativo, totalmente ambíguo, ambivalente, portanto, um sujeito que, de certa forma, eu não queria ter sido pai dele. Graças a Deus, lá em casa não tem nenhum Jacó. Os meus filhos são melhores do que Jacó, no caráter, na prática, no sim, sim, no não, não, na hombridade. Jacó era um cara complicado. Não é à toa que ele teve 12 filhos, quase todos infernais e infernosos. Eu não queria ser avô de nenhum deles, nem pai de nenhum deles, exceto de José, que era um carinha melhor, porque os outros todos queriam matar uns aos outros. Foram estupradores, chacinadores, malignos, perversos. Aquela genealogia das tribos de Israel, não é à toa que Israel tenha existido para dar tanto trabalho, todo o Velho Testamento. No Novo também ainda tenha dito diante de Pilatos, na presença de Jesus, caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Não é à toa que você veja tudo que você vê, porque a Escritura é que diz, vocês são muito piores do que os povos que foram tirados da terra para vocês entrarem. Vocês são horrorosamente piorados em relação a eles. E vocês estão aqui como um teste cotidiano na misericórdia de Deus. É isso que Israel sempre foi, a história bíblica inteira até o dia de hoje. E quem quer que diga diferente não entende nada de coisa alguma, não acompanhou absolutamente a sequência dos fatos históricos da Escritura e nem da própria história. O Senhor, o Deus de Jacó, o Deus dos relativos, é o nosso refúgio também. E graças a Deus, que é o Deus desse ser que não merece acolhimento, é que é o meu Deus, o seu Deus e o nosso Deus, nos ofertando o acolhimento dessa graça, desse carinho, desse amor, dessa proteção.
Aí o verso 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aí a gente vê a soberania de Deus até contra a arrogância dos povos, das nações que se levantam, poderosos, perenes, dominadores, e depois você procura, e aonde eles estão? Acabaram com o passar de décadas e séculos, se esvaziaram, morre o tirano e o seu domínio de arrogância se dissolve. O Senhor põe termo à guerra até aos confins do mundo. E eu espero todo dia que Ele faça isso, em todos os lugares em guerra no planeta, e eu sei que Ele o fará. Quebra o arco, as armas, os tanques, os aparatos, despedaça as lanças, os mísseis, queima os carros no fogo. Esse é aquele que diz: vem a mim e eu vou te dar refúgio, abrigo, fortaleza, vou deixar passar um rio de paz dentro de ti. E não tenha dúvida sobre o que seja o meu amor, porque eu sou refúgio também de gente como Jacó. Portanto, tem lugar para você e para mim. E não importa qual seja o cenário, Ele é aquele que está sobre aquilo que nos parece para além do controle de qualquer um. Espere e veja. E o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a mera leitura do Salmo. Mas o que eu vim fazer aqui não foi só ler o Salmo. Ler já ajudou muita gente aqui agora. A mera leitura já te ajudou. Eu sinto que já. Estou vendo o seu rostinho. Senti suas alegrias. Percebi algumas manifestações, alguns eflúvios de felicidade, de brotamento de fé. Mas não foi isso que eu vim dizer, e o que eu vou dizer não dura mais do que 15 minutos. Preste atenção. Eu vim falar sobre o absurdo da construção poética deste salmo e que é coerente com uma quantidade enorme de outras manifestações da fala divina nos salmos e nos profetas. Veja que a grande ênfase está naquilo que a gente não quer como expressão que defina a nossa construção de nenhuma fala em relação a Deus, que é a expressão ainda que. Ainda que. Portanto, não temeremos a primeira manifestação no verso 2, ainda que a terra se transtorne. Aí a gente encontra uma segunda. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse ainda que é aquilo que todos nós não queremos para nós. Na melhor circunstância a gente diz: tomara que nada disso aconteça, ou espero que tudo isso jamais se consume, ou a gente diga: eu sou teu, desde que tu me poupes disto, daquilo e daquilo outro. Servir-te-ei intensamente, desde que continues a me poupar de todos os dissabores, dores, angústias
tribulações, apertos e fracassos e distúrbios da minha existência. A maioria de nós existe no máximo dizendo: desde que isso não me venha. São poucas as pessoas que têm essa ousadia não poética, mas de falarem sinceramente diante de Deus: eu sou teu, não importa o que, ainda que o mundo estribuche, a terra agonize, os montes estremeçam, as águas enlouqueçam, os reinos entrem em guerras, as confusões se exacerbem indizivelmente, ainda que as chamas cheguem aos arredores da nossa vida, ainda que o calor nos toste, ainda que nós estejamos sendo abanados pelo vapor desse eco-apocalipse, ainda que o Senhor é o meu refúgio, eu não sairei correndo, eu não desistirei, eu não abandonarei, eu não terei dúvidas, eu não terei pena de mim mesmo, nem autopiedade. Eu vou aproveitar o ainda que para a dilatação infinita do meu ser, para que em mim se estabeleça muito mais profundamente ainda esse rio que escorre da cidade de Deus e que refrigera a minha alma e me pacifica o ser no meio de todas as circunstâncias do tipo ainda que. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, o Senhor, te acolherei. Ainda que os teus pecados sejam impurificáveis e tu carregues as máculas mais indizíveis, ainda que aqui assim seja, eu, Senhor, te purificarei, e tu ficarás mais alto do que a neve. Ainda que aquela que te pariu, que te deu a luz, negue ser tua mãe, como diz o profeta Isaías, eu, Senhor, te gravei nas palmas das minhas mãos e de ti jamais me esquecerei, ainda que. Chega em casa e veja a quantidade de ainda queis com os quais Deus se interpõe em nosso favor em relação às calamidades de todas as naturezas, as pessoais, as mais amplas e as cósmicas e as ecoapocalípticas. Tanto faz, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha casa, Ele é o Deus do meu tempo, Ele é o Deus do meu mundo, Ele é o Deus desse planeta. E ainda que, não importa o que, nada me separará desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o meu refúgio. E Ele se solidariza com um vermezinho de Jacó, como eu e como você. E a misericórdia dele nos cobre. E o que Ele quer de nós é que a gente se pacifique.
é que esse rio divino, esse rio da Nova Jerusalém, atravesse o santuário do meu coração todo dia, refrigere a minha alma, e eu diga, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolem, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Agora, isso demanda uma coisa que esse salmo coloca diante de nós no verso 10, que é a mais difícil de todas: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Do meio disso tudo, você levantar a cabeça, como Jesus disse. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, e ele estava se referindo àquilo que eu mencionei rapidamente aqui, e a uma multidão de outras situações sistêmicas, ecoapocalípticas, sísmicas, políticas, geográficas, econômicas, e pestes, e pandemias, e mortes, e violências, e dominadores, e dominações, e enganos, e apostasias, e mentiras, e falsos cristos, e falsos profetas, e desânimo generalizado, e o amor morrendo no coração de quase todos, a iniquidade se espraiando, os fenômenos marítimos apavorando os que entendem, até chegar a hora que qualquer um no planeta vai poder verificar a inescapabilidade do processo e uma quantidade enorme de outras coisas que Jesus mesmo definiu. E não o Apocalipse, Jesus mesmo definiu, para então concluir dizendo: ora, quando todas essas coisas começarem a acontecer, é estranho, alegrai-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Todo dia eu estou mais perto desse dia de graça. Eu não sei se ele ainda chegará de maneira coletiva, visível e planetária enquanto eu esteja vivo, nem os meus filhos, nem os meus e os seus netos, mas está cada dia mais perto. E a aceleração da proximidade desse tempo está crescendo numa velocidade, como eu iniciei dizendo, exponencial. O que levou 250 anos da Revolução Industrial para cá, não vai levar mais 25, 30 ou 40 anos para ganhar os contornos de natureza apocalíptica mais chocantes que a gente possa observar. Aí você vai dizer: poxa, Caio, eu fui hoje ao caminho da graça querendo uma cócega, uma massagem nas costas, um cafuné, uma aguinha de coco gelada. Aí você me serve um negócio desse? Eu lamento se a sua interpretação for essa. Porque quem me dera conseguir inocular isso como certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ainda que tudo. E eu posso atravessar tudo isso com a serenidade desse rio de paz no meu coração. E eu posso ser cidadão desse tempo e dessa hora com o meu coração aquietado, sabendo que sobre tudo e sobre todos o Senhor é Deus na minha vida e em todas as existências e em todas as configurações. Por isso, não há lugar para medo em mim. Ao contrário,
Eu dou graças a Deus por estar vivo hoje. Eu estou pedindo a Deus mais vida. Senhor, me dá mais uns 20 aninhos, pelo menos. Deixa eu chegar aos 90, porque tu sabes que tu me fizeste para não ter medo de nada e eu vou, querendo consolar, exortar, edificar, animar, botar em pé, dizendo para todos os meus irmãos e irmãs aqui no mundo inteiro: levantem a cabeça, olhem para o alto, ergam as vossas mentes e olhares, esperem redenção. E enquanto isso aqui na terra, façam o melhor que vocês puderem para amenizar, para diminuir a aceleração da catástrofe. Ofereçam-se como voluntários, como brigadistas do amor de Deus contra a perversidade que vai se transformando em inviabilidade para a vida. Levante-se e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu não vou ser parte omissa, contribuinte perverso e silencioso do que eu vejo acontecendo à minha volta sem fazer absolutamente nada. No que me tange, no que eu alcançar, no que eu puder, aonde chegar a minha voz e a minha vida, eis-me aqui. Foi isso que eu vim dizer a você hoje à noite.